E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então aqui continuando nossa próxima aula. Essa vai ser a nossa aula de número 18, né? Na última aula a gente viu sobre blocos, começamos a fazer a modelagem do banheiro e agora a gente, né, já sabe como baixar blocos, os sites que a gente procura os blocos, como fazer o download, como filtrar e como posicionar e trabalhar com os blocos dentro do nosso modelo, dentro do nosso projeto do SketchUp. Nessa aula, nós vamos aprender sobre posicionamento de câmeras e texturas, tá? E durante o decorrer do processo aqui da modelagem, eu vou passando outras dicas para vocês, já para a gente manter o nosso fluxo aí para as próximas modelagens que a gente vai estar fazendo. Então, primeira coisa, nós vamos fazer aqui o nosso banheiro. A gente já chegou nessa parte aqui da maquete. Eu vou desabilitar essa questão da seção do meu corte aqui, tá? Para trabalhar com a parede cheia. Então eu vim aqui, ó, simplesmente exibi corte e tirei ele aqui. Então vou trabalhar dessa forma para a gente ver a nossa parede cheia. E o que vai acontecer aqui? Como a gente vai estar trabalhando em um ambiente pequeno, tá? A modelagem de um banheiro é um ambiente pequeno. A gente vai ver, vocês que estão aprendendo vão começar a entender que aqui, ó, já vai ficar difícil a nossa nessa câmera aqui vai ficar difícil a nossa movimentação. Então, já vamos para essa dica aqui de posicionamento, já vamos organizar aqui como trabalhar em um ambiente pequeno, tá bom? Eu vou pegar aqui novamente, vou desabilitar aqui a minha seção de corte, vou vir aqui em câmera, tá? E já vou tirar aqui de projeção paralela para perspectiva, para ela dar uma ampliada melhor aqui para a gente trabalhar. Né? Lembrando, por que eu fiz isso? Porque quando eu criei a minha vista superior aqui, que foi essa cena, eu coloquei essas configurações. Então a câmera está em projeção paralela, eu tenho uma seção de corte habilitada, ok? E aí quando eu for mexer aqui vai estar essa situação para vocês. Então eu vou desfazer esses comandos para a gente trabalhar melhor na questão da perspectiva. Então normalmente eu tiro essa parte aqui da seção de corte e mudo, tá? De projeção paralela para perspectiva. E eu já posso aqui fazer, ó, vou deixar também aqui em vista, posso deixar essa cena aqui, para quando eu quiser minha modelagem em perspectiva, eu já tenho aqui uma cena, ó, adicionar, pronto, já posso vir aqui, ó, renomear, cena, vou só colocar perspectiva. Eu já sei que quando eu estiver trabalhando nessas aqui, né, e eu quiser voltar para modelagem melhor, em perspectiva, eu já tenho essa cena pronta. Então já é uma organização que a gente está fazendo. Agora, como vai funcionar a questão do posicionamento de câmeras? Tá? A gente vai estar trabalhando com essas ferramentas aqui, ó, posicionar a câmera, tá? Automaticamente vai vir para o girar, e aqui plano de seção é o que a gente já está utilizando. Então, vamos utilizar basicamente esse rapazinho aqui, ó, esse ícone que é uma pessoazinha, com um xizinho no pé aqui, no piso, e automaticamente quando a gente colocar ele, vocês vão ver que vai mudar para essa ferramenta de girar, tá bom? Então, como que eu vou fazer? A gente vai vir aqui, vai ver uma dificuldade de começar a trabalhar dentro de ambientes pequenos. Ó. Eu vou querer girar aqui, e aí eu vou me perder dentro de parede, vai acontecer isso com vocês, é normal, tá? Então, como que a gente começa a melhorar essa situação? Tá, vou modelar aqui, estou vendo o banheiro de cima. Primeira coisa, vamos apertar aqui no zoom, letra Z do nosso teclado. E vocês vão olhar aqui, ó, e vão perceber que provavelmente ou o zoom de vocês está em tá em graus ou está em milímetros, tá? Então o meu aqui por padrão ele está em 57 milímetros e eu vou modificar isso. Então como é que eu vou fazer? Eu vou digitar a letra Z de zoom, já está aqui a minha lupinha, e eu vou digitar 35 mm, tá? mm em letra maiúscula, para ficar aqui, ó, 35 milímetros. Automaticamente ele já vai dar uma ampliada aqui para mim, tá? Ó, 35 mm, deixa eu tirar aqui. E olha lá, a minha lente já mudou, eu já fiquei mais longe do meu objeto, ok? Só para vocês verem novamente, ó, aqui eu tenho 57 milímetros e aqui agora eu vou colocar em 35 milímetros. Então já dei uma diferenciada, ok? Então o zoom da câmera mudando para milímetros já fica melhor para a gente se movimentar aqui, ó, ok? E agora a gente vai fazer os posicionamentos de câmera e vamos criar novas cenas para a gente estar trabalhando para não se perder. Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar o meu posicionar câmera. Essa ferramenta aqui ela não tem, por enquanto, né? A gente pode criar, mas ela não tem tecla de atalho.
Então eu vou clicar aqui e o que vai acontecer? Aonde eu colocar esse ponto, é como se eu estivesse me colocando dentro da minha cena. Eu vou ser o observador, ok? Então eu vou colocar ele aqui no pontinho, bem no canto do banheiro, ó, e o que vai acontecer? Ó? Já modificou para a ferramenta de girar. Nesse momento eu não vou mexer no scroll do mouse, eu vou clicar no botão direito, segurando o botão direito eu vou girar o meu mouse aqui, ó, como se fosse o meu olho, como se fosse a cabeça virando dentro do meu banheiro, ok? Ó, notem que é como se eu estivesse na visão do olho. Tanto que eu tenho aqui no meu canto agora, ó, a altura dos olhos, então é como se eu fosse uma pessoa dentro desse banheiro, com uma lente de 35 milímetros, com 1,78 m de altura, ok? Então, essa ferramenta ela vai servir para a gente simular como se uma pessoa, como se eu, o observador, estivesse aqui dentro querendo tirar uma fotografia, querendo fazer as cenas, tá? E eu não vou mexer no scroll. Olha só, eu estou clicando no botão direito do mouse, segurando e arrastando. Se eu clicar no scroll e movimentar para orbitar, ele sai da ferramenta. Ele não está mais no olhinho, então ele sai da minha ferramenta. Aqui com o olhinho, eu clico com o botão direito, ok? E ó, é como se eu estivesse apenas mexendo a minha cabeça dentro do meu banheiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar para cá, vou posicionar aqui novamente, colocar o meu pontinho aqui, ó. Cliquei. Vai vir para cá, eu vou segurar o mouse e vou girar minha cabeça. Ó. Vou girar o mouse como se eu estivesse olhando para dentro do banheiro, ok? Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cena para ele já parar aqui, ó. Adicionei uma cena, certo? Então, o que eu vou ter aqui agora? No momento que eu me perdi, eu volto, já tenho aqui uma cena. Mas a gente está vendo que está muito perto, né? Está muito perto a questão do meu zoom. Parece assim que eu tô o banheiro, né? Fica meio complicado a gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar no zoom novamente. Olha só, ele voltou para cá para 35 milímetros. Eu vou colocar aqui, ó, para 57 milímetros e vou colocar novamente 35 milímetros. Ele já me dá um distanciamento aqui, ó. Ok? Feito isso, eu salvo aqui, ó, já atualizo, na verdade, a minha cena. Para quê? Quando eu quiser, já estou aqui dentro, ó, com 35 milímetros. Então, assim que a gente vai posicionar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu olhinho, aqui, ó, eu quero uma cena, eu visualizando esse banheiro melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o olhinho, vou olhar aqui, deixar no eixo reto, né? E notem que eu estou com 1,78 m de altura, então estou com o meu observador com a câmera muito alta. O que eu vou fazer? Eu vou baixar isso aqui para 1,10 m. Aí eu já tenho 1,20 m, então 1,2, 1,3, e eu já tenho uma altura melhor para eu pegar esse banheiro aqui, ó, tá bom? Então já peguei aqui uma parte melhor e vou novamente atualizar para quando eu movimentar qualquer coisa agora, ó, quando eu clicar na minha cena, já estou aqui de novo, ó, no meu olhinho com o observador em 1,30 m e com um zoom de 35 milímetros, tá? Eu posso fazer esse zoom, colocar 30 milímetros, ok? E aí ele vai me dar uma abertura maior de lente, digamos assim. Então volto aqui, ó, tem uma abertura maior de lente. Isso aqui vai servir para a gente fazer o nosso posicionamento de render, tá? A cena que a gente vai gerar para o render, e fica fácil para a gente trabalhar dentro do nosso modelo. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero deixar essa vista, certo? Mas eu noto que eu tenho aqui, ó, tá uma linha como se ela tivesse caída, como se a minha lente estivesse torta, né? Então o que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou vir aqui em câmera, tá? Vou vir em câmera, perspectiva de 2 pontos. E aí ele vai alinhar para mim isso aqui, ó. Ele vai deixar essas linhas aqui, ó, retas. Olha só, se eu tivesse aqui assim, ó, se eu tivesse dessa forma aqui, deixa eu voltar para minha cena. Se eu tivesse mais ou menos, opa, aqui eu vou dar o zoom, 35, ok, eu vou colocar com 30 milímetros e vou atualizar para ficar melhor a nossa visão. Mas aí vamos aqui, eu tô com esse observador. Notem que não está 100% retinho. Então, quando eu vir aqui em câmera e colocar a perspectiva de 2 pontos, olha lá, ele alinhou para mim aqui, ó, tá vendo? As minhas linhas ficam perpendiculares, ficam certinhas, tá? Então, feito isso, eu atualizo, ok? Eu já vou ter aqui essa cena certinha. Então, eu posso vir aqui com o meu olho, ó, rodar para o lado aqui para pegar essa parede, certo? Posso vir aqui e colocar em
câmera novamente, perspectiva de 2 pontos, ele atualiza e eu faço essa cena aqui. Então é só para a gente aprender como fazer um posicionamento de câmera, tá? Vamos estar utilizando a ferramenta de zoom, a ferramenta de posicionar a câmera, automaticamente ela vem para o girar, que é o olhinho, que é onde a gente controla a nossa altura, certo? Então se eu clicar no olhinho aqui, ele vai me dar aqui, ó, a altura dos olhos, eu vou colocar 1,20, ele vai baixar 1,30, mais ou menos nessa altura, 1,10, eu já mostro mais a parte de baixo aqui do banheiro, ok? Feito isso, é assim que a gente vai posicionar câmeras em todos os nossos renders, todas as nossas maquetes quando a gente for fazer o posicionamento. A gente vai melhorar isso aqui. Estou explicando para vocês dessa forma, porque é um ambiente pequeno, a gente vai tentar se organizar aqui para não ficar se perdendo aqui, ó, dentro do ambiente toda hora. Então, assim que a gente posiciona a câmera, eu vou pegar o meu rapazinho aqui, ó, posicionar a câmera. Se eu quisesse lá dentro do box, eu venho aqui, clico nesse canto, ele vai girar para mim. Apertando no botão direito do mouse, ó, eu viro minha cabeça dentro do banheiro, certo? Já diminuo aqui para 1,20 a altura do olhinho. Já posiciono para cá, ó, posso vir para cá, girar essa vista aqui, né? Zoom 30 mm, ok? Se eu colocar menos, pessoal, 25 mm, o que é que ele vai fazer? Ó, ele vai abrindo para mim, mas ele vai distorcer muito a minha maquete, muito o meu modelo. Então, eu recomendo para trabalhar 30 em ambientes pequenos. E se você for fazer a imagem, coloca em 35 para ficar um pouco menos distorcido. Senão, olha, a porta fica muito grande, sai da proporção, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa cena. Vou trabalhar em 30 aqui por enquanto. Posicionei, certo? E vou... quero ver essa parede aqui, ó. Vamos passar do box. Passei aqui do box, então deixa eu voltar para cá, para ficar melhor. Colocar na minha visualização aqui de cima. Pegar o homenzinho, eu quero ficar daqui para cá. Dessa ponta para essa ponta aqui, ó. Ok? Então já coloquei essa cena, já salvo para ficar aqui. Vou baixar aqui o olhinho para 1,20 m, ok? Vou dar o zoom aqui 30, já tá. Conferir aqui, ok. Ó, olhinho 1,20, 1,20, já atualizo aqui. Vou aqui, ó, em câmera, perspectiva, e aí eu já posiciono aqui, tá? Como se eu fosse fazer a imagem dessa bancada, e aí eu atualizo, tá? Não são as cenas finais, pessoal, eu só estou explicando para vocês como a gente vai posicionar. Então, treinem essa parte e entendam, assimilem bem, porque vai ser sempre assim. Agora, o que é que eu quero? Eu quero facilitar minha vista para quando eu precisar pintar uma parede, pintar outra parede, eu não ficar, né, me perdendo muito aqui dentro dessa modelagem. Então, quero criar cenas específicas e, bom, já tem essa parede aqui, se eu quiser editar alguma coisa nela, eu já estou de frente para ela. Então esse é o objetivo aqui para a gente criar cenas. Se eu quiser trabalhar nessa parede, eu já vou, né, tá aqui, ó, na minha cena, já venho direto para ela. Se eu quiser vir para cá, trabalhar nessa parede, então faço a mesma coisa, ok? Então esse é o intuito. O que que eu vou fazer agora para ficar melhor? Vou fazer cortes. O que que eu quero? O ambiente é muito pequeno, eu vou vir aqui fazer uma seção de corte, ok? Vou vir aqui, ó, ativar, alinhar visualização, ele já vai deixar alinhado para mim. Na verdade, eu preciso só empurrar ele um pouquinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero essa parede bem vista. Então, eu vou deixar esse corte aqui, né? Clico aqui no botão direito. Ó, selecionei ele, botão direito. Alinhar a visualização, dou um zoom extend. Shift mais Z, ele vai fazer isso aqui para mim, ó, vai estender tudo na tela. Tiro aqui, ó, minhas coisas de eixo. Shift Z novamente, né? E aí eu tenho essa parede aqui, ó, em vista para lá. Então eu posso vir aqui, ó, pô, já tenho toda essa vista dessa parede se eu quiser trabalhar nela. O que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, uma cena. Ok? Então, ambientes pequenos a gente faz isso. Se eu quiser editar, se eu quiser colocar um banheiro aqui agora, ó, né? Eu venho, ok, trabalhando aqui nessa, um banheiro, desculpa, um espelho aqui. Estou trabalhando aqui, quando eu começar a movimentar, ó, só pelo fato de eu ter tirado aqui, eu já consigo visualizar melhor. Então, assim a gente vai trabalhar em ambientes pequenos, ok? Então, essa é a parte da aula sobre posicionamento de câmera. A gente vai melhorar isso lá na frente, a gente vai fazer mais, vai ficar melhor de assimilar e é repetitivo, tá? Sempre vai ser assim, ok?
Vou passar uma aula só sobre fotografia, ok? Para a gente ver planos de corte, vocês vão entender posicionamento, enquadramento, para ficar melhor aí para quando for fazer as imagens lá no nosso render para frente, que a gente vai chegar nessa parte da aula. Então, o que vai acontecer aqui? Otimizei, né? E o que eu quero agora? Agora eu quero continuar minha maquete, quero continuar minha modelagem. Ó. Notem que com um zoom de 30 milímetros, a minha janela aqui ficou muito distorcida. Então eu posso colocar aqui, ó, 45 e vir mais para trás, ó, né? Já tem uma menos distorção. E aí eu sempre vou atualizar. Ó. Mudou a cena, é essa aqui que eu quero, eu já venho e atualizo. Para quê? Quando eu quiser trabalhar lá dentro, eu tenho essa cena. Quando eu quiser trabalhar nessa parede, eu tenho essa cena. Quando eu quiser usar a parede como um todo, eu tenho essa cena. E aqui é a mesma situação. Vou voltar aqui, ó, perspectiva. E agora eu quero virar daqui para cá, eu quero virar para essa parede. Então eu vou criar uma nova seção de corte. Vou empurrar ele aqui para dentro para tirar essa parede. Ó, vou tirar até aqui onde não tem vaso, né? Para ficar essa parede aqui livre. Então clico aqui, alinhar a visualização, tiro aqui ó, as minhas linhas de eixo e já gera uma nova cena a partir dessa última aqui, ó. Se eu estou trabalhando nessa e eu for criar uma cena a partir daqui, ela vai ficar entre o meu meio aqui. Então, eu sempre que eu for fazer uma cena, eu venho na última, clico com o botão esquerdo do meu mouse e adiciono. Então, sempre vou adicionar a cena pela última. Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar com o botão esquerdo e vou adicionar aqui. Se eu vir aqui adicionar, ele vai ficar com a ordem de cena errada, tá bom, pessoal? Então, mais uma dica aí com relação à cena. Feito isso aqui eu já tenho. Se eu quiser trabalhar nessa parede, se eu quiser trabalhar aqui, faltaria eu só selecionar a parede do box, né? Então volto para essa cena e faço uma nova, aqui ó, uma nova, vou travar aqui no meu eixo da seta do teclado, e aí eu mostro onde eu quero partir o corte. Então eu quero esse corte aqui para cá, né? Então coloquei aqui, ó, quero daqui do box para frente. Fez essa cena, ok, já venho aqui, alinhar, também é sempre assim, ó, tiro essa parte, dou um zoom extend e aqui ó, na minha última cena, botão esquerdo, eu adiciono, ok? Então agora a gente tem nossa modelagem aqui ó, rápida, otimizada para quando eu quiser configurar, ok? Então essa aula eu vou parar aqui, para não ficar muito extensa, porque a aula de textura já vai ser uma aula bem grande. E aqui a gente já fica com a aula como um posicionamento de cena e organização aí para a gente começar a trabalhar em ambientes pequenos, tá bom? Então, espero que vocês anotem, pratiquem aí bacana, façam direitinho essa questão do posicionamento para assimilar, tá? O passo a passo, voltem o vídeo aí. Então, o passo a passo vai ser o posicionamento, o zoom de câmera, né? A parte do olhinho de girar, a altura do observador, a altura dos olhos, o zoom ali para a lente e sempre estar salvando essa cena, sempre fazer a cena atualizar para a gente sempre estar trabalhando certinho aí. Então, anotem certinho, vamos parando por aqui, se inscrevam no canal mais uma vez, curtam a aula, digam o que vocês estão achando e ativem o sininho aí para vocês ficarem por dentro das próximas aulas que a gente for postando, tá bom, pessoal? Então, até a